Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Quero ler com vocês e pedir que Deus aplique ao nosso coração esta porção do texto sagrado. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Compartilhar com vocês o seguinte tema: a igreja do coração de Deus. A igreja do coração de Deus. O texto sagrado diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e as repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te pedimos mais uma vez, aplica esta palavra ao nosso coração. Pai, tem verdades nesse texto, verdades que podem fazer diferença na nossa vida e mudar a nossa ótica. E Deus, a minha oração é que o Senhor possa nos fazer entender coisas que a gente ainda não entendeu. Que haja revelação plena para cada um de nós que está aqui, os que estão em casa. Todos que ouçam esta palavra possam ser verdadeiramente impactados, tocados, e a partir desta palavra, Senhor Deus, desafiados a realmente viver os propósitos que o Senhor tem para a gente. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Muito bem. Então, ao lermos esse texto, né, essa passagem tão preciosa, tão importante, tão destacada dos relatos da igreja primitiva, porque ela mostra características aqui importantes, aspectos importantíssimos de uma igreja que realmente nasceu no coração de Deus. Então nós encontramos aqui nesta passagem um retrato de como vivia a primeira igreja, ou a igreja primitiva, aqueles nossos primeiros irmãos. E esses queridos irmãos, eles viviam uma profunda comunhão, eles experimentavam a plenitude de Deus. Quando a gente lê o texto, é impossível a gente não ser chamado a atenção para os detalhes que comprovam que eles tinham uma profunda comunhão e que experimentavam essa plenitude de Deus. Então esta igreja, ela não se limitava apenas ao encontro de fé. Eu vou lá para a igreja domingo à noite, vou lá bater meu cartão, né? Cumprir o meu papel religioso. Não. Mas ele se estendia em atitudes práticas de amor e de serviço. E a igreja de Jesus, ela foi chamada para isso. A ideia não é que a gente só seja um clube, né, onde a gente se encontra num determinado horário durante a semana, num dia da semana ou 2 da semana. Não. A ideia é que, de fato, a gente possa aprender a comungar uns com os outros. Por isso, na nossa igreja, se você olhar ali para a sua esquerda, né, na parte de trás, tem ali os propósitos que nós elencamos como igreja. Por que a gente elencou aqueles propósitos? Porque nós acreditamos que a igreja existe para aquilo. Nós estamos aqui nessa terra para aquilo lá. E a igreja primitiva, ela tinha esse entendimento. Então ela se dedicava a isto. Ela não queria ser apenas um clube de encontros, mas ela queria ser realmente uma comunidade, uma família. Então a gente olha para esse texto e percebe isso naquela igreja, né? O contexto histórico para eles, contexto histórico que envolve a vida daqueles nossos primeiros irmãos, ele leva em conta que eles estavam vivendo uma grande transição. Jesus havia acabado de ressuscitar e ascender ao céu. Então veja bem, Jesus, por 3 anos e meio aproximadamente, tinha pregado o evangelho. Eles, antes da chegada de Jesus, eles estavam nas expectativas, né? Preguei pela manhã, não dá para a gente entrar muito nisso, mas o contexto ali do ministério de Jesus é esse: o povo de Israel está esperando o Messias. Eles estão debaixo da opressão do Império Romano.
E de repente Jesus surge e começa a ensinar as boas novas do reino de Deus. E os 3 anos e meio voaram, e eles estavam ali todos perplexos. De repente Jesus é crucificado, uma apatia toma conta daquele povo, mas Jesus foi ressuscitado, e aí eles celebram, demora um pouquinho, para entender o que está acontecendo, mas eles entendem, celebram, glorificam a Deus. Aqui no capítulo 2, o Espírito Santo, como havia sido prometido pelo eterno Deus, já lá no livro de Joel, não é? E o Senhor Jesus havia dito aos discípulos. Então o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, todo aquele que crê no Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus, e agora o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada no ser humano, e essa é uma grande transformação, irmãos. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele se apoderava de alguns, usava esse indivíduo para algum propósito específico, pois saía. Mas aqui não, no advento da descida do Espírito Santo, no advento do Pentecostes, agora aqueles que creem recebem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a morar na vida desse indivíduo e viver com esse indivíduo. Então eles estão nesses dias, e dessa grande transição. Até agora Jesus estava com a gente, ele estava nos ensinando, mas agora nós fomos visitados pelo próprio Deus, e o próprio Deus habita em nós. Então eles estão vivendo isso, e esses primeiros discípulos agora estavam iniciando esta jornada de cumprimento da missão, a missão que nós cantamos aqui: ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora eles entenderam, eles estão revestidos de poder, e eles têm esse desejo, eles querem ser a resposta de Deus para o mundo daquela época, e é por isso que eles começam um processo de transformação, de revolução no mundo daqueles dias. Eles estavam enfrentando o impacto, como disse, do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, que os levava a viver uma fé radicalmente transformadora. E todo ser, todo homem e mulher, todo ser humano que é visitado pelo Espírito Santo de Deus, que é batizado pelo Espírito Santo de Deus, que crê no Senhor Jesus e recebe o Espírito, ele não consegue mais viver do mesmo jeito. Ele não consegue mais viver nas mesmas práticas. Ele precisa responder a esse Espírito que habita nele, e é isto que aquela igreja estava vivendo. Então hoje, irmãos, nos nossos dias, num contexto cultural e histórico diferente dos nossos irmãos, até porque a gente está num país diferente, numa civilização diferente, as lições que a gente pode extrair aqui de Atos 2, elas farão muito bem para nós, e elas têm lugar para nós, apesar dessas diferenças culturais e históricas, como eu disse. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que está revelado, registrado por Lucas nestas páginas, nessas letras, nessa porção, pequena porção aqui do livro de Atos. Então, quando olhamos para esta porção, nós continuamos vendo aquela igreja como uma igreja que pode impactar a minha vida e a sua vida hoje, pode ditar como nós devemos ser célula, pode ditar como nós devemos e podemos ser igreja, como é que nós devemos nos comportar nos nossos dias. Como a igreja daqueles tempos, eu e você podemos sim avançar. A igreja de Atos 2 continuava extremamente relevante para aqueles dias, ela era relevante para aqueles dias, e nós podemos, como igreja, continuar sendo relevantes para os dias de hoje. E aí, irmãos, eu quero fazer você pensar comigo, como nós, igreja dos dias de hoje, como eu e você, podemos, olhando para a igreja primitiva, aprender como agir, como ser, de tal forma que também o que está relatado nesse trecho aconteça hoje, na nossa vida, no nosso pequeno grupo, na igreja onde nós estamos inseridos. Nós podemos aprender, com certeza. E olhando para a base que eles tinham, olhando para o crescimento que eles experimentavam, olhando para as experiências espirituais que eles estavam vivendo. E se nós refletirmos sobre isso, se nós aplicarmos isso em nossas vidas, certamente seremos um tipo de igreja segundo o coração de Deus. Amém? Deus quer que sejamos uma igreja segundo o coração de Deus. Então eu quero olhar com você sobre os aspectos fundamentais daquela comunidade cristã, que também são fundamentais para nós nos dias de hoje. Primeiro, a igreja do coração de Deus, ela é dedicada ao ensino dos apóstolos, verso 42.
Então, na igreja primitiva, a primeira coisa que nós percebemos ali, né, que a gente pode identificar, é que havia dedicação no coração daquele povo para aprender sobre os ensinos dos apóstolos. Irmão, aprender sobre os ensinos dos apóstolos significa aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Porque o que os apóstolos ensinavam era a respeito dos ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos do Senhor Jesus são baseados nas Sagradas Escrituras. Logo, eu e você hoje podemos ter acesso ao mesmo ensino. Eu e você hoje podemos aprender com a mesma palavra, a palavra de Deus. Abrindo aspas, né? O professor Juliano, outro dia, deu uma aula para nós, quem não veio, perdeu. O pessoal diz, não gosto de falar perdeu. Mas perdeu, né? Porque não ficou registrado, não foi filmado, né? Acho que não. Deu uma aula na EBD falando sobre a palavra de Deus. Vale a pena. Nós vamos ter outras aí, fique atento. Mas, o que o professor Juliano falou para nós naquele dia? Ele disse assim, olha, a palavra de Deus é digna de confiança. E não é só porque a gente é cristão, não. Porque existem indícios técnicos, científicos, que afirmam, asseveram que a palavra de Deus é digna de confiança. Estou certo, professor? Ou seja, irmãos, nós não estamos falando de contos, de fábulas, embora alguns achem que a Bíblia é fábula, não é. Os ensinamentos das Sagradas Escrituras podem transformar a vida do ser humano. Amém? Então aquela igreja, ela valorizava o ensino da palavra. Eles estavam comprometidos em ouvir e aprender com os apóstolos que transmitiam a doutrina de Jesus, ou seja, a palavra de Deus, em busca, e essa busca pelo conhecimento não era superficial, mas era algo profundo, algo que realmente moldava a vida e o comportamento daquelas pessoas. A gente vai ler a palavra de Deus, e aí você se depara com as Sagradas Escrituras. E quando você se depara com os ensinamentos da palavra, por exemplo, nós estamos estudando, né, o Sermão do Monte. Então, hoje preguei a segunda mensagem do Sermão do Monte. Aprendemos domingo passado sobre as bem-aventuranças. Então, quando você vai ali e aprende sobre as bem-aventuranças, aprende o que Jesus está ensinando, você, poxa vida, eu quero ser isso aqui, eu quero fazer aquilo que Jesus está dizendo, eu quero chorar pelas razões certas. E aí vai lá, acessa, você vai entender o que eu estou falando. Né? Quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a gente aprende o que é ser sal e luz para este mundo. E o mundo precisa que os discípulos de Jesus, a igreja segundo o coração de Deus, seja sal e luz. Nós precisamos cumprir os propósitos. Sabe, irmão, quando eu falo isso, eu queria que você entendesse que a palavra de Deus precisa ser prioridade em nossas vidas. Nós vivemos em um tempo em que o acesso à informação ela é muito grande. E existem múltiplos recursos. Os livros, os vídeos, os podcasts, os issos, os aquilos. Tem muita coisa. E longe de mim fazer apologia, não é? Contra essas coisas e dizer para você que você não deve acessar, deve. Mas, irmãos, nada substitui a palavra de Deus, amém? Vale a pena ler um bom livro, sim ou não? Claro. Vale a pena assistir um vídeo interessante? Outro dia indiquei para vocês assistir um documentário sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Não, e acho que foi essa semana, na segunda-feira da folga, eu assisti um filme que conta a história de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no final dos anos 60, início dos anos 70, que envolve ali, se não me engano o nome é Movimento de Jesus, não sei se o nome foi esse, mas é um processo de avivamento, é uma ação do Espírito Santo de Deus em meio aos hippies. Vale a pena você, inclusive, assistir ou ler sobre isso. Mostra como o nosso Deus está agindo o tempo todo, está aqui, está agora agindo. Então, vale a pena. Podcasts, né, onde tem discussões, alguém me falava outro dia de um podcast, eu realmente não decorei qual é o podcast, mas onde o líder desse podcast, né, o apresentador, ele traz pessoas com posicionamentos diferentes para abordar assuntos polêmicos. Né? Então, daí um fala a favor de um ponto, o outro fala a favor do outro. Então, a ideia, segundo quem me falou, eu realmente não assisti, não sei como funciona, mas a pessoa que me falou é de muita confiança, então vale a pena, é um tipo de podcast que vale a pena ouvir. Claro, quero dizer, irmãos, tem muito livro que você não deve ler, de forma alguma. Tem muito vídeo que você não deve assistir, filme você não deve assistir, tem muito podcast ou qualquer outro tipo de programa, você não deve acessar, por favor. Não faça isso, você só vai se perder.
Mas, o que eu quero dizer a você é que, por mais que estes instrumentos tenham o seu valor, nada se compara ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? A igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja que ama a Bíblia, que lê a Bíblia. E falando nisso, nós vamos agora, no mês de março, iniciar uma campanha de incentivo para a leitura da Bíblia. Quem vai participar? Deixa eu ver. Nós vamos desafiar a igreja para ler a Bíblia toda. E nós vamos ler sem pressa. Não vamos pôr tempo para você, a gente vai estipular lá, não é? Tem os versículos para ler no dia, aí não vai ter aquela pressa de, vamos ler em 30 dias, vamos ler em um ano, não. Vamos ler, não, a gente tem um tempo mais estendido. Eu falei que não tem tempo sim, mas é mais estendido, tá bom? Então, prepare-se para participar, irmão, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Eu sempre falo para as pessoas que eu estou discipulando, né? Começo a discipular, eu sempre falo assim, você não lê nada? Começa a ler um versículo por dia. Mas leia todo dia um versículo. Tem uma estatística, irmãos, uma estatística não, deixa eu corrigir. Tem um estudo feito, sério, que comprova que as pessoas que leem a Bíblia mais de 4 dias na semana, 4 dias ou mais, têm a sua vida radicalmente impactadas. Olha só. Fizeram um test drive, colocaram as pessoas para praticar. Quem lia a Bíblia 4 dias ou mais tinha um comportamento ético e espiritual para além dos outros. Mas assim, de forma radical. E aí, esse mesmo estudo mostrou que quem não lia nada da Bíblia tinha um comportamento muito aquém do que se espera de um filho de Deus. Quem lia 1 dia já se percebia uma diferença. Quem lia 2 já melhorava. Quem lia 3 melhorava um pouquinho mais. Mas o que eu achei interessante é que o estudo apontou que quem lia 4 dias ou mais já tinha uma mudança radical. Então leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia. E não é assim, ler por ler também, né? Não é para cumprir tabela. Você precisa deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, penetre em você. A igreja primitiva era uma igreja comprometida com a palavra. Vamos ser uma igreja comprometida com a palavra? Vamos fazer da Bíblia, de fato, o nosso manual. Não abra mão. Você jovem, não abra mão da leitura da Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia. Não vai atrás de assuntos polêmicos, não entra nessa não. Leia a Bíblia para que ela te edifique, para que ela te abençoe. Homem, mulher, faça a mesma coisa. Você já está mais experiente na vida aqui, você já viveu um pouquinho mais. Não, queridão, continua lendo a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Segunda questão, a igreja do coração de Deus, ela dá importância à comunhão. A igreja primitiva, essa igreja lá do primeiro século, ela não vivia em um individualismo. Eles se dedicavam à comunhão. Eles compartilhavam suas vidas uns com os outros. Eles compartilhavam suas alegrias. Eles compartilhavam até mesmo seus bens. Isso significava cuidar uns dos outros, ajudar nas necessidades que um e o outro tinham, vivendo uma verdadeira unidade. A igreja primitiva tinha isso. Ninguém falou isso para eles. Jesus não falou, vocês têm que fazer assim. Você vai ler. Jesus não está dizendo que era para eles fazerem isso. Os discípulos, eles não foram dizer, tem que ser assim. Naturalmente, eles foram se comportando, eles foram interpretando a palavra, eles foram entendendo o que é que Jesus queria, eles olharam para a vida de Jesus, eles começaram a multiplicar aquilo e eles começaram a fazer isso. É por isso que chega lá um homem chamado Barnabé, vende lá um terreno que ele tem e traz para abençoar aqueles que tinham menos. Não é porque ele pensou, vou vender lá essa propriedade, vou trazer e entregar aqui para os apóstolos, e aí eu vou ficar famoso. Não, ele nem pensou nesse negócio, Barnabé era desligado dessas coisas. E outros tantos fizeram e faziam. As pessoas faziam isso. Não sei se você percebeu no texto, diz que eles se reuniam para partir o pão, fazendo referência à ceia, para celebrar a ceia junto. Mas, se você prestou atenção no texto, você vai perceber que eles não se reuniam todos os dias só para fazer isso. Estou certo? O que aí a Bíblia diz? O que o texto sagrado diz? Além de partilhar os elementos da ceia, o que mais que eles partilhavam? Vamos ver quem prestou atenção na leitura. Oi?
As refeições, mulher de intercessão é outra coisa, né? Está ligada o tempo todo. É isso, irmãos, está aí no seu texto. Eles não só partilhavam os elementos da ceia, mas eles partilhavam as refeições. Irmão, quando a gente ama muito alguém, a gente quer estar junto o tempo todo. É ou não é? Não é assim? A gente fica arrumando motivo para estar junto com a pessoa. A gente faz programação. E é isso, a igreja de Jesus é assim. Quando a gente está realmente voltado e a gente valoriza a comunhão, a gente quer estar junto com as pessoas. Eu me converti, já falei para vocês, aos 15 anos de idade. E eu me converti numa igreja que tinha toda a faixa etária. Eu tinha 15 anos, mas eu era muito tímido, muito fechado. Então, eu não tinha facilidade para fazer amizades. Eu chegava no ambiente e ficava quietinho ali. E nessa igreja que eu me converti, eu tinha muita dificuldade de entrosar com os jovens. Nem participava de culto jovem, por exemplo. Porque eu era muito tímido realmente, tinha muita dificuldade. Não tinha ninguém para chegar próximo de mim. Eu me lembro que os meus amigos naquela igreja, né, as pessoas que me acolhiam, que me recebiam, eu ia no culto de quarta-feira, eu ia no culto de domingo de manhã e eu ia no culto de domingo à noite. EBD, né, de manhã e o culto domingo à noite. Então eu participava de todos os cultos que a igreja oferecia naquela ocasião. Que crente é assim, crente novo, crente que está sedento de Jesus. É assim, ele quer tudo que oferecer, ele quer. E aí eu estava lá participando da igreja e tal, mas os meus amigos eram os irmãos que tinham 80. Eu lembro do irmão Firmino, tinha 80, Firmino Colucci, 80 anos, o outro tinha 60, o outro tinha, o mais novo, acho que tinha uns 50. Esses eram os meus amigos na igreja, porque os jovens não davam muita atenção para mim. E eu não conseguia, né, furar a bolha, não chegava neles. Eu fiquei 1 ano e meio naquela igreja, porque eu amava Jesus, e eu entendia que a igreja é um lugar onde a gente precisa estar. Um filho de Deus tem que estar na família de Deus. Mas aconteceu algo interessante. Um primo meu veio do interior, e aí eu, obviamente, com o primo você tem mais intimidade, eu levei ele para essa igreja. Ele já chegou lá, fez amizade com a galera, a gente ficou um tempo. Mas a família desse meu primo encontrou uma outra igreja lá, próximo da gente, no bairro onde a gente morava. E aí eu fui com ele nessa igreja, e essa igreja, a galera me recebeu. Na igreja onde eu me converti, a liderança da igreja, o pastor, os líderes, eles me tratavam muito bem, cuidavam muito bem de mim. Mas a juventude não, e jovem quer estar no meio de jovem, né? Vamos falar a verdade? O jovem ficar no meio dos velhinhos, não rola muito, né? E aí eu queria estar no meio dos jovens, obviamente. Nessa outra igreja, eles me acolheram. Aí eles tinham culto, eles me chamavam. Aí eles iam jogar vôlei, eles me chamavam. Eles iam jogar futebol, e eu sempre gostei de futebol, eles me chamavam. Aí eu já comecei a participar do culto jovem. Aí eu já estava em tudo, participava quarta, né? Quarta não, porque daí estudava, não conseguia, mas participava no domingo de manhã, no domingo à noite, no sábado à noite. Aí tinha atividade. Eu me lembro que eu passava o final de semana na igreja. Essa era a minha vida lá na juventude. Por quê? Porque eu encontrei uma comunidade onde eu tinha algo em comum. E sabe, irmãos, nós precisamos. Eu falei aqui de alguma dificuldade que nós tivemos, mas eu quero dizer a você da responsabilidade que nós temos. Nós nunca podemos ficar na nossa posição, né? E eu aprendi isso, porque eu tinha dificuldade de me relacionar, então eu também não permitia que as pessoas chegassem em mim. Então não é só culpa deles. A culpa era minha também, que não me abria. A outra igreja me ajudou mais, porque tinham pessoas que tinham esse tato. E é por isso que eu sempre falo para os irmãos, a gente precisa acolher bem todo mundo. E é todo mundo mesmo, irmãos. Não é ter um grupo, não. A gente tem comunhão aqui, na nossa célula, aqui no nosso pequeno grupo, a gente tem comunhão aqui. Não é aqui só, é com todo mundo. A gente precisa se envolver. Por isso, vou aproveitar, deixa aqui, a oportunidade que eu tenho. Irmão, você precisa participar do Celebrar. Não é só porque ele é um evento da igreja. Sabe por quê? Porque lá você vai estar em comunhão com as pessoas. Imagina você passar 4 dias fazendo refeições com a pessoa, tomando café da manhã, almoçando, jantando, brincando. Vai ter brincadeira, você vai estar lá brincando com a pessoa, se divertindo com a pessoa. Eu, particularmente, sempre fui muito edificado nos retiros da igreja, nos eventos que aconteceram da igreja. É uma bênção, então vale a pena, se programe já, coloque aí, se eu não coloquei na sua agenda, participar. Irmão, repito a sentença que li para vocês, a igreja do primeiro século, aquela igreja, a igreja do coração de Deus, ela dava importância à comunhão, ele queria estar com as pessoas. Talvez você, como eu, tem dias que você não quer estar perto de ninguém.
Tem mais alguém que é assim, também passa por isso? Tem dia que você não quer? Gri, tem uns dias que a gente não quer ninguém, né? A gente não quer saber de ninguém. Só eu e o Gui? Tem mais alguém que tem dia assim? Viu? Imagina, né? A gente não quer saber de ninguém, né? A gente quer ficar sozinho. Mas sabe que a minha família já percebeu que mesmo nos meus dias de rabugice, eu quero ter certeza que tem alguém perto de mim. Eu posso até ficar isolado no quarto, mas eu tenho certeza que lá na sala tem alguém lá. Irmãos, eu sou alguém que não posso viver sozinho. E às vezes eu quero me isolar. Mas eu quero saber que eu tenho alguém para quem eu vou voltar. Eu sempre fui alguém de comunidade, sempre fui, desde garoto, sempre fui. Porque isso está em nós, Deus colocou isso na gente. Nós não podemos viver isolados, nós não podemos viver na nossa individualidade, nós precisamos das pessoas. O pastor Wagner Carvalho, da Igreja Batista Central de BH, ele diz o seguinte: pequenos grupos constroem grandes igrejas. Pequenos grupos constroem grandes igrejas. É por isso que a nossa igreja trabalha com pequenos grupos. E tantas outras igrejas ao redor do mundo estão fazendo isso. Porque, irmão, o pequeno grupo ajuda a gente a criar os laços. Mas a gente não pode ficar só ali, a gente tem que também se aproximar dos outros. É por isso que a gente tem os grupos de supervisão, para as células interagirem. E entre nós interagirmos como um todo. É por isso que a gente tem o culto do domingo à noite, de celebração, a gente reúne todo mundo. Você conhece todo mundo aqui da igreja? Eu dou essa tarefa para você, conhecer todo mundo. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta. Quantos acham que conhecem 10 pessoas? Levanta a mão. Muito bem. Quantos acham que conhecem 20 pessoas? Levanta a mão. Quantos acham que conhecem 50 pessoas? Levanta a mão. Quantos acham que conhecem 100 pessoas? Levanta a mão. Eu acho que sim. Muito bem, tarefa para você fazer em casa durante a semana. Ou o pastor perguntou, vou lá, a lista lá, ver quantas pessoas da igreja você conhece. Sabe por quê, irmãos? É nosso dever conhecer todo mundo. Nossa família, imagina você faz parte de uma família e não conhecer? A igreja primitiva valorizava isto. Pois bem, terceiro aspecto que quero conversar com vocês. A igreja do coração de Deus, ela conhece o poder da oração. Se você prestou atenção na leitura, você viu que aquela igreja é uma igreja que dedicava tempo à oração. Então a oração era central na vida da igreja primitiva. Eles estavam unidos em oração, reconhecendo que dependiam de Deus para tudo. Olha, vê de novo a gente falando disso. É isso, quem ora é alguém que entende que ele não tem poder, força suficiente para vencer, para fazer o que tiver que fazer por suas próprias forças. Ele entende que ele precisa de Deus. E é isso, a igreja primitiva era assim, elas reconheciam isso. E essa oração não era apenas uma prática isolada, irmãos, mas era algo que gerava resultados poderosos. Você viu o que a gente leu no texto? Porque era uma igreja realmente dedicada à oração, que buscava Deus, estar na presença de Deus, o poder de Deus se manifestava no meio da igreja. O poder de Deus se manifestava no meio da igreja. E às vezes a gente lê essas passagens, por que isso não acontece na nossa igreja? Sabe, irmãos, quando a gente começa a buscar a Deus, e buscar em oração, estar na presença de Deus, isto vai acontecer. Isto vai ser gerado, porque aquela igreja, ela estava na presença de Deus, então Deus, ele manifestava os prodígios, os sinais, aquelas coisas maravilhosas que o relato bíblico aponta, estavam acontecendo, mas isso não é alguma coisa só para o passado. Ainda hoje, o mesmo Deus continua operando no meio das comunidades que realmente o buscam, o reconhecem como Senhor, como aquele que pode fazer, e Deus continua fazendo e operando abundantemente, mais e além. Amém? Deus cuida. Olha só quantos motivos de oração nós temos colocado lá no grupo de intercessão, e Deus tem ouvido, e Deus tem abençoado, e Deus tem sarado. Irmão João Olinto, graças a Deus, está em casa, de alta. Louvado seja o Senhor. Sua oração. Você orou por ele, você que orou, saiba que Deus ouviu você. Irmã Florilda mandou a mensagem, feliz, glorificando a Deus, não é? O Osmani, não é? Todo mundo foi pego de surpresa essa semana. Ele deu um susto, não foi só na família, deu um susto em todo mundo, né? Tem uns que ficaram sem ar, mandaram mensagem, pastor...
que aconteceu com os maninhos? Teve um infarto. É assim, infarto não manda recado. Ele não manda bilhetes, vou chegar. Não, chega. E para a graça de Deus, a vontade de Deus, está lá, né? E aí eu fui visitar os maninhos, ele olhou assim, pastor, ganhei uma nova chance. E ele louvando a Deus pelo cuidado de Deus, e ele glorificou. Eu agradeço a Deus porque Deus cuidou de mim. Fale com os irmãos, agradeça aos irmãos, então estou falando aqui publicamente, né? Agradeça a eles pelas orações que eles fizeram. Eu poderia ficar citando um monte de coisas, né? Eu quero que a gente, ao final, ore também, e ore por outros irmãos que estão precisando de nossa oração. Amanhã a Dai vai para o parto, né? Está marcado amanhã. A Isabela, né? A Beatriz. Eu falo, Isa, a Dai fala assim, ela está lá me assistindo, a Dai fala assim, esse pastor não tem jeito mesmo, né? Ou fico chamando a Bia de Isa. Então a Bia já vai chegar amanhã. Eu falei assim, essa hora. E agora, Dai, se você está me ouvindo, a essa hora amanhã ela já vai estar aí, né? Já no seu colo já, e você amamentando ela em nome de Jesus, amém? Então, a igreja é isso, a oração, Deus ouve as nossas orações, e Ele faz, Ele cumpre muito mais e além. Aquela igreja era uma igreja que orava, e nós também precisamos ser uma igreja que ora, amém, irmãos? Então agora eu quero aproveitar e fazer o merchan. Né? Nós temos orado, já fizemos o relógio de oração, fizemos a vigília de oração, né? A sala de oração dos jovens, sábado retrasado, e amanhã nós iniciamos nossa semana de oração. Mas eu quero estender aqui o convite. Está lá fácil lá o banner, Jean, ou quem está lá na mídia, está fácil o banner do Legendários? Se está, projeta lá. Por quê? Amanhã, cadê os Legendários? Eu quero ver os Legendários aí. Eu vou falar aqui, você tem que falar o grito lá, hein? Legendários! Não, culpa é minha. Você está certo, eu não ensinei. É o AU só, tá? É o AU, porque se for fazer o E, né? Vamos lá. É o AU só, hein? Legendários! Ixi, rapaziada, vamos lá, né? Estamos treinados. Vamos treinar para fazer bonito aí. Eu quero que o pessoal venha orar com a gente. Última vez. Legendários! Amém. 6h da manhã nós vamos estar aqui para orar. E o nosso desejo, nós somos 5 legendários membros da igreja, mas tem outros legendários que têm participado da igreja. Tem alguém inscrito aí para ir no próximo legendário, no próximo top? Não? Não, Vitor? Vitão, tá fugindo, hein? O João está inscrito? Yes! Muito bem, João. Isso, livre impressão. E o Rodrigues, está inscrito? Glória, aleluia! Você está me ouvindo aí, pastor Rodrigues? Aleluia, hein? Que bom. Mais um para engrossar aí as fileiras. Mas amanhã, às 6h, nós vamos estar aqui. Mas, irmãos, não é só para o legendário. Oração nunca é demais. Então, nossa intenção é que a gente vai estar como legendários que entendem responsabilidade da oração. Estaremos aqui às 6h e a gente vai fazer isso a partir de agora, não é? Religiosamente, nós vamos ter os nossos encontros, mas você é convidado. Então, se você quiser vir orar conosco amanhã às 6h da manhã, você é convidado. Importa se você é homem, se você é mulher, porque isso não é um clubinho, né? Não, você é convidado para estar aqui com a gente quer você aqui, por favor, venha. Mas amanhã à noite nós iniciamos também a semana de oração, e esse ano a gente vai trabalhar dessa maneira. Toda a primeira semana do mês, de segunda a sexta, nós vamos ter oração aqui na igreja, amém? Eu espero você. E eu não espero que você venha só no dia da sua célula, eu espero que você venha todos os dias. Eu vou estar de segunda a sexta aqui, e eu espero ver você aqui de segunda a sexta. Se você puder vir todos os 5 dias, amém, aleluia, glória a Deus, isso é uma benção. Mas se você não pode vir os 5, venha 4. Você não pode vir 4, venha 3. Você não pode vir 3, venha 2. Você não pode vir nem 2, venha pelo menos, mas venha. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja primitiva, a igreja do coração de Deus, é uma igreja que ora. Sabe, irmãos, a gente não vai colher nada diferente, a gente não vai ter experiências diferentes, a gente sempre continuar fazendo as mesmas coisas e vivendo do mesmo jeito. Então nós precisamos melhorar na oração, a gente precisa avançar na oração. E a igreja primitiva era uma igreja que orava. Quarto e último aspecto que quero ver com vocês sobre essa igreja, segundo o coração de Deus, é que a igreja do coração de Deus, ela dá testemunho do amor e alegria.
Aí versos 46 e 47. Então a igreja primitiva, ela vivia sinceramente, honestamente, com alegria e singeleza de coração. Ela era humilde, simples, alegre. E ela realmente entendia, estava indo para o inferno, agora eles estão indo para o céu. É isso que tinha na mente deles. E, irmãos, isso tem que estar na nossa mente. Eu e você somos os mais bem-aventurados da terra. Amém? Porque a gente estava indo para o inferno, porque nós estávamos condenados. E agora nós estamos indo para o céu. Aleluia! Amém. Rapaz, isso não tem preço. Então a gente tem que ser feliz mesmo, a gente tem que ser alegre, a gente tem que viver maravilhosamente. E essa igreja era assim. Atitude de gratidão no coração eles tinham, não é? Por isso eles louvavam a Deus, o louvor deles era perceptível. As pessoas da sociedade que conviviam com aquela igreja, eles viam a alegria do coração deles, a disposição, a gratidão, o louvor que eles tinham ao Senhor, o reconhecimento de que Deus realmente era o Deus da vida deles. E por isso, irmãos, eu e você precisamos trazer para a nossa vida a mesma realidade. Aquela igreja, eles partilhavam, como disse, das refeições, eles celebravam juntos, eles louvavam a Deus juntos, não é? E por isso mesmo eles atraíam a simpatia das outras pessoas. Não é porque eles estavam fazendo algo social, não, porque eles eram sinceros e honestos no relacionamento que eles tinham uns com os outros, e eles eram sinceros na devoção a Deus. Eles eram sinceros na gratidão que tinham no coração, e as pessoas que estavam ao redor eram impactadas, e elas sentiam o amor de Deus e a presença de Deus. Nós vivemos em uma sociedade onde muitas vezes a igreja cristã e evangélica no Brasil é conhecida muito mais pelas críticas, muito mais pelas divisões, muito mais por aquilo que, as diverge, e hoje a gente está vivendo de novo esse negócio, A pessoa, por causa de um tema, começa a discutir, e aí faz daquilo, um motivo, um cavalo de batalhas, e aí fica discutindo para ter razão sobre isso, aquilo outro, se vai, se não vai. Eu não quero nem falar para ninguém se ofender comigo, mas, sabe, situações aí que nos dividem, a gente é conhecido mais por isso. Me lembro de uma senhora, eu, na cidade de Paranavaí, quando passei por lá e fui pastor lá, eu era presidente de uma instituição filantrópica que tinha como propósito oferecer creche para as crianças carentes da cidade. Era muito desafiador, porque não pense você que tem muito dinheiro, não, as pessoas não querem abençoar esse tipo de situação, E a gente estava lá batalhando, poucas igrejas, inclusive, estavam envolvidas. E porque eu era presidente dessa instituição, eu fazia parte do conselho de ação social da cidade. E lá eu conheci uma senhora, que ela era de uma outra denominação, denominação cristã, mas não evangélica, e ela dizia assim: olha, eu não entendo vocês, os evangélicos, por que vocês são tão divididos? Eu falei: eu não entendi, por que a senhora está dizendo isso? Não, porque tem igreja disso, igreja daquilo outro, vocês são tudo divididos, a gente não, a gente é uma só, mas vocês não, vocês têm um monte de divisão. E muitas vezes é assim que as pessoas estão olhando para a gente. Porque a gente faz questão do nosso ponto de vista, daquilo que a gente acredita. E quando eu olho para a igreja primitiva, eu percebo que eles eram desapegados dessas coisas. Eles queriam viver intensamente o amor de Deus, aquela realidade de alguém que foi resgatado, tirado das trevas. Essa semana eu estava assistindo alguns vídeos dos reféns que foram libertados, os israelitas lá, que foram libertados pelo Hamas. Eu estava assistindo, e aí você vê a singeleza, a gratidão por estar livre, por estar de volta no seio da família. Eu imagino que aquelas pessoas, elas devem pensar assim: olha, essas coisas pelas quais eu tanto briguei, lutei, batalhei, não tem valor. Está aqui com a minha família, está salvo, está vivo, isso é o mais importante. E alguém que foi salvo por Jesus é alguém que entende isso, irmãos, a coisa mais importante. E aí eu me lembro das palavras de Jesus, quando Jesus disse: olha, fiquem felizes, porque os espíritos malignos obedecem vocês, porque vocês, os prodígios, os sinais seguem vocês, porque vocês operam esse e aquele outro sinal. Não fiquem felizes por isso. Mas fiquem felizes sim, por quê?
Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmão, isso é a coisa mais importante. Sabe? Pode acontecer o que acontecer nessa terra, a gente passar pelo que tiver que passar, mas o dia que eu e você comparecemos diante do Todo-Poderoso, Ele, Jesus, o nosso Senhor, vai olhar para mim e para você, se Ele é de fato a razão das nossas vidas, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer o quê? Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado. Irmãos, é isso. O que vale a pena na vida é isso. Ah, pastor, mas eu quero ficar rico. Irmão, vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem disse isso? Jesus. Vale a pena? Não vale. Ter o nome escrito no livro da vida, isso é mais importante. Ah, pastor, mas eu não vou usufruir dos prazeres da vida. Irmão, ser um cristão é usufruir dos maiores prazeres da vida. Porque ser um cristão, ser um filho de Deus, significa ter um pai maravilhoso, um pai perfeito. Significa ter irmãos queridos. Quem tinha bastante irmãos em casa? Deixa eu ver. Quem tem bastante irmãos sabe o que eu vou falar. Não é mole, né? Aí briga, por causa disso, por causa daquilo outro. É ou não é? E tal, não sei o quê. Mas, se lá na tua casa tinha um mínimo de amor, mesmo que vocês se pegavam lá, daqui a pouco estava o quê? Se amando. Lá em casa somos só eu e minha irmã. Só dois. Ela é 1 ano e meio mais nova que eu. Rapaz, minha irmã era briguenta. Ela brigava comigo, hein? Pensa numa menina que brigava comigo. Não era fácil. Bichinha brigava comigo. Mas eu me lembro lá na infância, ali a segunda infância, que um dia uns moleques estavam querendo brigar comigo, né? Querendo bater em mim. Eu sempre fui fácil mesmo das pessoas brigarem e baterem em mim, né? E aí, começaram a querer bater e brigar em mim. Minha irmã, rapaz, 1 ano e meio mais nova que eu, foi lá e peitar os moleques, queria brigar com os moleques. Eu me lembro disso e vejo como é, né? O amor que um irmão tem pelo outro. Ela mais franzininha, menorzinha do que eu, querendo encarar os meninos para me defender. Irmãos, isso a gente tem no meio do povo de Deus. Claro, não estou falando que vai brigar com as pessoas, ficar arrumando briga para as pessoas, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que você tem pessoas que te amam. É assim na igreja ou não é? Você encontra aquela pessoa que você nunca viu antes, aí você começa a conviver com ela na igreja e parece que ela estava na sua vida desde sempre. Tem alguém que tem essa experiência ou só eu que tenho essa experiência? Você lembra de alguém, Rosmar? Fernando. Para ninguém ver. Quem que é essa pessoa que o pastor está falando? Fernando. Tem alguém assim aqui na igreja? Quem? Fala um só, não fala muito. Quem? Wilson. Não cresceram juntos, mas é como se fosse amigo da vida toda, né? Uma mulher, vamos lá. Quem? Quem aí me ajuda? Diga, Neide. Valerinha. Olha só. Não é do mesmo sangue, mas parece que cresceu junto, né? Olha só. Isso aí. Irmãos, é isso, a igreja de Jesus tem isso. Concluo. A igreja primitiva, ela experimentou um crescimento não só espiritual, numérico, porque ela vivia os princípios de Deus, mas um crescimento espiritual. Um crescimento transformador. E hoje, eu e você, olhando para esse texto, aprendendo sobre esses aspectos, nós também podemos viver isto. E ao olhar para esse texto, eu vejo nesse texto um convite do Espírito Santo de Deus para vivermos de forma autêntica, comprometida e amorosa em comunhão com os nossos irmãos, dedicados ao ensino da palavra, à oração e ao testemunho de Cristo. Se você está aqui nesse culto, se você está me ouvindo, eu queria que você soubesse que Deus está chamando você para ser família com esta igreja. Amém? Ele está chamando você para participar aqui e viver isso que o texto sagrado falou daquela primeira igreja, junto com estas pessoas. Que possamos ser essa igreja do coração de Deus. Que esses princípios sejam verdades na minha e na sua vida todos os dias. Que assim como naquele primeiro século, nos dias de hoje,
sejamos a resposta de Deus para a sociedade. Que possamos, assim como aquela igreja, ser conhecidos verdadeiramente em nossos dias pelo amor genuíno, verdadeiro, sincero, por nossa disposição em servir as pessoas. Que possamos ter uma alegria contagiante, a tal ponto das pessoas olharem para nós e dizer assim: eu vejo Jesus na vida dessas pessoas. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria orar com você. Eu queria que você aqui no templo, aí em casa, pudesse orar comigo, dizendo assim: Deus, eu quero ser esta igreja do teu coração. Me ajude, Pai, a valorizar estas coisas que o Senhor valoriza. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Quero ser uma mulher segundo o teu coração. Senhor, eu quero me dedicar aos ensinamentos da tua palavra. Eu quero ser uma pessoa, um leitor ávido da tua palavra. Senhor, eu quero valorizar a comunhão e pagar o preço para ter comunhão. Não vou deixar que nada, nem ninguém impeça e atrapalhe essa comunhão. Eu quero ser esse instrumento, Senhor. Senhor, eu quero pagar o preço também para ser um homem de oração, uma mulher de oração, um moço de oração, uma moça de oração. Senhor, eu quero de fato dar testemunho do amor e da alegria gerada pelo teu Santo Espírito. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, nós te bendizemos, te glorificamos e te exaltamos por teu grande amor para conosco. Te agradecemos por tua palavra viva, santa, eficaz, que nos desafia, nos ensina todos os dias. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a viver verdadeiramente esta comunhão que a igreja primitiva vivia. Pai, a ter sede por aprender a tua palavra como eles tinham. Pai, a nos debruçar para a oração com fervor como eles faziam. E a demonstrar, dar testemunho da alegria e do temor do Senhor todos os dias em nossas vidas. Paizinho Santo, nós te pedimos, abençoa as nossas vidas. Abençoa a vida da tua igreja neste lugar. Que nós sejamos de fato um reflexo do teu reino para esse tempo. E que, Deus, a partir da vida desta igreja, outras pessoas possam conhecer a Jesus, teu Filho. E também terem o mesmo privilégio que nós temos, terem os seus nomes escritos no livro da vida. A começar em mim, Pai, quebranta os nossos corações e nos ajude a ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Eu te peço, em nome de Jesus e para a glória dele, Jesus. Amém e amém.